Enquanto as pessoas brincam dentro das suas igrejas de vida com Deus, enquanto as pessoas vivem dentro das igrejas nesse mundo mentiroso de Deus, enquanto as pessoas vivem nesses movimentos dizendo que é a operação de Deus dentro das igrejas, enquanto as pessoas vivem sendo guiadas e instruídas por homens que pregam mentira em nome de Deus, eu vivo com prudência na minha vida. Vivo buscando conhecimento de Deus em Cristo. Vivo cuidando da minha vida com Deus na doutrina de Cristo. Vivo buscando cada dia mais ouvir e ser guiado pelo Evangelho, por onde eu sou salvo. E se alguém não está pregando esse Evangelho, o que é que eu vou estar fazendo no ambiente dessa pessoa se eu não estou recebendo o conhecimento de Cristo do Evangelho? O que é que eu vou estar fazendo dentro dessas igrejas? Vivendo a formalidade? Me enganando a mim mesmo que eu estou servindo a Deus sem entendimento? Escravizando minha vida no ambiente? Centralizando o meu viver? Cheio de obrigações, de regras dentro de igreja? Viver uma vida de atividade religiosa em presença de culto de igreja? O que é que eu estou fazendo, meu irmão? Dentro dessas igrejas? O que é que você está fazendo, meu irmão? Dentro dessas igrejas? Se o povo está tudo aí preocupado em ir para os cultos, para as festas, para os eventos, para as formalidades religiosas, o que o povo está vivendo dentro dessas igrejas é atividades religiosas, é trabalho religioso, tudo feito como se fosse para Deus, sem o entendimento do Evangelho. O que é que você está fazendo aí, meu irmão? Até agora não conhece nada do Evangelho. Até agora o teu entendimento de vida com Deus é de que você tem que ir para o culto buscar a Deus. É de que você tem que estar na casa de Deus, igreja, instituição, lugar físico. Até agora o teu entendimento de vida com Deus é de que você tem que estar na igreja, cumprir o trabalho da igreja para fazer a obra de Deus. Tu estás fazendo o que aí, irmão? Se tu quer vida com Deus, se tu quer o conhecimento de Deus, se tu quer estar andando na direção de Deus, te dedica a buscar o conhecimento de Cristo, irmão. Usa a Bíblia que tu tem. Lê a partir da revelação de Deus para a gente, conhecer o caminho que Ele abriu, que é por Cristo, nos 4 evangelhos. Vai aprender o que Jesus ensinou, irmão. Vai colocar a tua vida sendo devota, consagrada ao teu viver, centralizado na direção de Cristo, na palavra dele. Não dentro dessas igrejas que o povo está vivendo abominação, paganismo, manifestação religiosa que não é o Espírito Santo. Essas manifestações religiosas é operado pelos espíritos do erro, do engano, que desvia o povo de Cristo. Observa o que esses trabalhos dentro da igreja faz, em nome de Deus, é tirar você de Cristo, tira você do conhecimento de Cristo, desvia você do alvo que é Cristo, leva você a trocar os valores que o Evangelho mostra, e sua mente fica cauterizada, você alienado, dentro das igrejas pela direção dos homens, que estão sem compromisso com Cristo. Tu está fazendo o que aí, irmão? 10 anos de igreja, de vida de igreja, não conhece nada do Evangelho. 10 anos sacrificando tua vida em devoção, em cumprir obrigação, regra, trabalho, atividade de igreja. Até agora tu não tem convicção da tua salvação, porque se tu não estiver numa igreja, tu não é salvo. 10 anos dentro de uma igreja, até agora precisa buscar comunhão com Deus dentro de igreja.
tua mente ainda não foi iluminada pelo Evangelho. 10 anos, 20 anos, tua vida dentro de igreja. Até agora tu não conhece a verdade por onde tu és liberto. Não tem a garantia, a segurança, a certeza, a convicção da salvação. Para tu achar que é salvo, tem que estar dentro de uma igreja. Para tu achar que está adorando a Deus, tem que viver sacrifício e atividade religiosa de igreja. Para tu ter a convicção e a certeza da salvação, tem que estar cumprindo o cerimonial de igreja. Para tu poder entender que tem que buscar a Deus, tem que ir para dentro das igrejas. Até agora tu não conheceu o que o Evangelho ensina, irmão. Estás escravizado, alienados. Esse povo perdido, vivendo sacrifício de tolo dentro da igreja. Porque entende que adorar a Deus é estar vivendo cultos, trabalhos, escravizando sua vida em obra de igreja. O povo adorando a Deus em vão, dentro das igrejas, onde escravizam suas vidas, centralizando o seu viver, com muito compromisso, trabalho, responsabilidade, metas e tarefas a cumprir dentro de igreja, com o nome de obra de Deus, servir a Deus. O que tu está fazendo nessa igreja, irmão? Que a tua visão que leva a tu a olhar o alvo da tua fé não é Cristo, é a tua igreja. Que a certeza e a convicção de salvação no teu interior não tem. Porque tu tens certeza e convicção na tua mente, no teu intelecto, de que é na igreja. Tanto tempo que tu vive escravizado com a tua vida devota, zelosa, praticante de obra, religião, de atividade e sacrifício religioso. Não tem a paz de Deus na tua alma. Porque tu vive escravizado dentro da igreja. Ai de ti, se não for para a igreja. Ai de ti, se não cumprir as tarefas, obrigação de igreja. Ai de ti, se não viver atividade de igreja. Irmãos, vai conhecer a verdade para ser liberto. Vai conhecer a verdade para não ser negócio dos homens. Onde tu estás subjugado na autoridade, no domínio desse líder religioso que para ti é o mediador da tua vida com Deus, irmão. Aonde tu busca a direção de Deus, agradar a Deus pela autoridade e o domínio do teu líder religioso que coloca sobre ti jugo de servidão, fardos pesados de obrigação religiosa. E ai de você, viu? Ai de você se não der o dízimo. Ai de você se não for para as igrejas. Ai de você se não obedecer os soberanos das igrejas. Ai de você se não fizer os trabalhos da igreja. Ai de você se não dedicar a tua vida à igreja. Porque vocês entendem que estão sem Deus, que não tem bênção de Deus, que estão frios, que estão desviados de Deus. Porque na mente de vocês, dentro das igrejas, a formação de entendimento de vida com Deus é pela mentira, não pela verdade do Evangelho. Porque se vocês tivessem o conhecimento do Evangelho, vocês não estavam presos, vivendo esse legalismo religioso, escravizados, alienados, com a vida aprisionada, centralizada, cheia de viver, de trabalho, de compromisso, dentro de igreja. Eu conheço pessoas que chegam cansadas do trabalho. Não, mas eu tenho que ir para a igreja porque é a obra de Deus. Olha a mentira do diabo, fazendo ela pensar que todo esse sacrifício religioso é para Deus. Tem pessoas que se sacrificam. Muitas vezes o salário não dá para cumprir toda a despesa da casa, mas eu não posso gastar os 10%, porque eu tenho que levar para a igreja, porque o pastor me ensinou que é a casa do tesouro. E eu tenho que levar para Deus ali, para Deus me abençoar, minha finança. E com isso, vive no aperto constantemente. Porque ela é ensinada na mentira dos homens, dentro das igrejas, que ela tem que dar o dízimo. Porque se não der, Deus vai permitir o demônio destruir a finança dela.
Porque ela é ensinada pelos líderes das igrejas, na mentira de Satanás, que se não der o líder, se não der o dízimo, está roubando a Deus. Não vai ter bênção. Sabia você que os homens mais ricos desta terra são os que não dão dízimos, os que não creem em Jesus, os que estão a serviço de Satanás? Sabia você disso? Aí fica esses mentirosos que se denominam homem de Deus, dentro das igrejas, ensinando para o povo a mentira de Satanás, escravizando o povo num compromisso financeiro, escravizando o povo numa vida de servidão às igrejas deles, escravizando o povo num temor de que se não estiver ali, se não praticar, se não fizer o trabalho, se não cumprir a tarefa, a atividade, a presença de culto, está perdido de Deus, e o povo escravizado com a mente alienada nessas mentiras de Satanás. Por isso que se submetem, por isso que se escravizam e devotam, consagram suas vidas dentro de igreja a serviço dos homens, pensando essas pessoas pensando que estão servindo a Deus. Meus amados irmãos, o que é isso? A verdade sendo pregada e o povo prefere continuar na mentira a ponto de desprezarem a verdade. Eu conheço pessoas que não aceitam de jeito nenhum o que Jesus ensinou, porque a mente dele está tão obscurecida que ele está acreditando na mentira do diabo, pregada pelo seu líder religioso dentro da sua igreja. E ai de mim, ai de você, se for corrigi-lo. Eles não aceitam a luz, eles desprezam a verdade, eles rejeitam a verdade, eles não querem saber do conhecimento da verdade, porque estão aprisionados na mentira de Satanás, escolheram servir a mentira dentro de suas igrejas. Vai pregar para um católico a verdade sobre a vida com Deus, adorar a Deus, servir a Deus, o que é a casa de Deus. Vai pregar a verdade para um católico sobre qual é a verdade sobre o único mediador, sobre o único santo protetor. Vai pregar a verdade para o católico romano. Eles não vão aceitar. Da mesma forma, os evangélicos, os mormons, os testemunhos de Jeová, os muçulmanos, os hindus, todos os que vivem do sistema religioso estão com a mente cauterizada, obscurecida da verdade de Deus e não aceitam quando alguém prega essa verdade. A recusa deles é imediata. O evangelho não encontra uma terra boa para gerar a vida de Deus, para iluminar, porque é reprovado por eles, é rejeitado por eles. Eles não aceitam a verdade do evangelho. Vai pregar a verdade do evangelho para esses que estão dentro de igrejas evangélicas. Vai pregar a verdade para esses religiosos evangélicos, que campanha não é direção do evangelho, que casa de Deus, igreja, para o povo estar lá, centralizando sua vida, escravizado, servindo como se fosse a Deus, dentro desse ambiente, onde é ensinado de que é ali onde adoram a Deus, encontram a Deus, servem a Deus. Vai pregar a verdade para esses religiosos evangélicos. Eles não aceitam. A mente deles está cauterizada na mentira, a ponto deles desprezar a verdade. Vai pregar para esses religiosos evangélicos que essa ordenança do dízimo, onde o povo é escravizado nessa determinação financeira pelos homens, não é ordenança para a igreja. Cristo não ensinou isso. Eles não aceitam. Eu dou o dízimo e acabou-se. Eu quero ser fiel a Deus nesse ponto. Eu vou dar o dízimo para ser fiel a Deus. Mas eles não aceitam. Vai pregar para os evangélicos isso? Por quê? Porque os líderes dessas instituições religiosas cauterizaram com a mentira de Satanás a mente desse povo, e a verdade não entra. Porque eles estão lá sendo guiados, não é por Cristo, pela palavra de Cristo. Eles estão lá nessas religiões sendo guiados pelas visões, pelas revelações,
pelas pregações morais, pela direção dos seus líderes, pelo que os líderes estabelecem. O povo deixando de viver para si, entregando sua vida e seu viver para ser guiada no autoritarismo, na autoridade, no legalismo, na ditadura dos líderes religiosos que determinam para o povo, irmão, tem que ser assim. E o povo, para viver na conformidade, na satisfação, dentro de um ambiente religioso, que acham que ali tem a segurança de Deus, se submetem. O povo entregando sua vida pessoal para os líderes religiosos guiar e determinar. Tem pessoas que entregam sua vida pessoal com a sua mulher, colocando e expondo seu momento exclusivo, que nem Deus se mete na relação do homem, do marido e da mulher. Tem marido expondo sua relação, sua atividade privada sexual para os pastores, achando que vai receber orientação de Deus. Nem Deus interfere na tua relação pessoal com a tua mulher. A Bíblia diz que é os dois que se concordem. E um proporcione prazer para o outro. Isso aí é pessoal. Mas tem mulher que leva para o seu líder religioso. Porque fizeram dos seus líderes religiosos o seu mediador para com Deus. Esse povo dentro da religião, eles não param para examinar a palavra. Sabe por quê? Porque não é a palavra que guia eles. Foi o que Jesus disse. Errais por não examinar as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Cristo, conduz o homem a Cristo, não é a nenhum preceito de valor de nenhuma igreja ou religião. O povo diz que é de Jesus, mas não está sendo guiado por ele, não está nem aí com a palavra dele, não conhece o que ele ensinou, estão tudo guiado pelos homens. Discípulos de Jesus? É não. Jesus vai dizer: vocês só serão verdadeiramente meus discípulos se vocês guardarem as minhas palavras. O que é as palavras de Jesus? A doutrina dele para a nossa direção de vida, para a nossa caminhada com Deus, o Pai. É essa doutrina que temos que seguir. Não é a doutrina da igreja A, da igreja B, do pastor, do papa, do padre, do ancião, de nenhum líder religioso, de nenhuma instituição religiosa, irmãos. Nossa vida com Deus não é estabelecida por meio de nenhuma igreja, dentro de nenhuma igreja, irmão. Olha a mentira do diabo. Você não pode viver para Deus se não tiver uma igreja. Se não tiver sob a direção de um líder religioso. Jesus não enviou os apóstolos para abrir instituições denominacionais, igrejas, para colocar-se como autoridade de Deus para o povo, para trazer o povo para eles como mediador de Deus para o povo. Jesus não enviou os apóstolos a isso. Jesus enviou os apóstolos para o ministério da palavra. Esse ministério é ensinar, é anunciar Jesus, é ensinar para o que converte-se a Cristo, a direção de Cristo. Não é manter o povo negócio deles, dentro das igrejas deles. Não é manter o povo submisso à autoridade deles. Não é manter o povo escravizado como se fosse obra, serviço para Deus, dentro de atividade de igreja. Jesus não enviou os apóstolos para isso. Quem criou esse sistema, esse princípio de valor que hoje o povo vive nas igrejas, não foi estabelecido por Cristo. Isso foi estabelecido por Satanás para tirar o povo de Cristo, e eu provo isso. Que o povo dentro desse sistema religioso igreja não está servindo nem seguindo a Cristo. Vai pregar a verdade do Evangelho? Eles não aceitam, porque a vida deles está submetida, entregue para viver escravizados aos líderes religiosos, que é o Deus a quem eles servem e seguem.
O líder religioso falou, acabou-se, irmão. A mente dele está fechada para isso. Alienados, com a mente cauterizada no que ensina os seus líderes. Que ai de quem questionar, porque eles foram ensinados. Se você se levantar contra o seu líder, é rebelião contra Deus. Deus vai te pegar, vai te colocar no estreito. Seja obediente. Obediente a Deus não é vivendo mentira ensinada por nenhum líder religioso que não tem compromisso com o Evangelho. A autoridade para nós é Cristo, sua palavra, não é nenhum líder religioso. E se tal que está ensinando não traz a doutrina de Cristo, não receba. Se afasta dele, protesta, condena, questiona, usa o senso crítico. Mas o povo está dentro das suas igrejas para alegrar e satisfazer os seus líderes. Amém, meu pastor, homem de Deus. É Deus falando. Amém, meu pastor. Amém, eu creio. O povo está levado pelos ventos de doutrina, movimentos anátemas, como meninos, pelo engano de Satanás, porque não recebem o ensino de Cristo, não se importam com a direção e o conhecimento de Cristo, desprezam a palavra, a verdade de Deus que é Cristo, e com isso são destruídos da vida com Deus. Mas o diabo leva esse povo a pensar que estão servindo a Deus, que estão em comunhão com Deus, que estão na salvação. E o pior de tudo é que eles centralizam a salvação no ambiente religioso deles, por esse ambiente. Todos eles pensam assim. A segurança do católico é na sua religião católica. A segurança dos evangélicos é na sua religião evangélica. A segurança dos mormons é na sua religião de mormon. A segurança dos muçulmanos é na sua religião muçulmana, dentro dos seus credos, dogmas e doutrina que a religião ensina. A segurança do cristão, discípulo de Cristo, é em Cristo, na palavra de Cristo, crendo no Evangelho e perseverando no Evangelho. Não é em igrejas evangélicas, seguindo e sendo levado a submeter-se à autoridade de nenhum líder religioso, papa, padre ou quem quer que seja dentro de igreja evangélica. A segurança do cristão que é discípulo de Cristo é em Cristo, na palavra de Cristo, onde devemos estar com a garantia da salvação. O povo está perdido, irmão. Aí ficam questionando, você não é de Deus, você não tem uma igreja, você não está submisso sobre a autoridade de um pastor, você é um desigrejado, você é um insubmisso, você não tem ministério. Ai de mim, se para ser salvo eu precisasse de igreja, de pastor, de estar em um ministério, como negócio desse ministério. Ai de mim, se a salvação fosse por meio de igreja, servindo a igreja, submisso a pastor. Ai de mim, se eu tivesse de encontrar Deus dentro de igreja, na direção de pastor. Ai de mim, se a minha vida precisasse de um mediador para Deus, ou igreja, ou pastor, ou qualquer outra coisa, eu estava perdido. Como muitos estão dentro dessas igrejas, porque estão sem o conhecimento da palavra, mas a palavra me revela a verdade que Deus nos deu ao conhecimento para chegar a Ele, que é Cristo, o Evangelho, me revela que Jesus é a minha maior necessidade para estar em Deus. Eu não preciso estar sendo membro, propriedade e negócio de nenhuma igreja para ser de Deus. Eu não preciso estar escravizado no legalismo, na autoridade e do domínio de nenhum líder religioso para estar servindo a Deus. Eu não preciso de nenhum sacrifício, penitência, flagelo, pacto, voto, para estar alcançando a bênção de Deus. Pois não, irmão? Só deixar. Então, eu quero que vocês entendam isso. Eu vou continuar, espera um pouquinho aí, deixa eu atender aqui.
6554, irmão, vê aí. Do lado de cá. Beleza, meu nome. Estou aqui no trabalho, mas a gente vai levando a palavra, a instrução, o ensino, levando a luz de Deus para iluminar a mente dos irmãos. Essas interrupções, você depois passa aí no vídeo. Então, se eu dependesse, como eu estava dizendo, se eu dependesse para chegar a Deus, para ter minha vida aceita por Deus, para ser salvo, se eu dependesse de uma igreja, de estar escravizado em trabalho e vivendo o legalismo de igreja, de estar na autoridade guiado por líder de igreja, eu estava perdido. Mas a verdade do Evangelho não me ensina isso. A verdade do Evangelho me ensina que para a minha vida chegar a Deus é pelo conhecimento, é pelo entendimento do Evangelho, que eu preciso crer e me guiar por ele. E esse Evangelho me conduz ao alvo da minha fé, ao lugar de segurança da minha alma, aonde eu encontro salvação. Não é dentro de igreja, não é cumprindo sacrifício cerimonial, regra, norma de igreja, não é vivendo na direção de líder de igreja, é em Cristo, em Cristo, em Cristo, guiado por Ele, aprendendo dele, vivendo nele, firmado nele, perseverando nele, guardando a minha fidelidade, guardando a minha vida de devoção a Ele, pela palavra dEle, para que eu seja salvo. Se eu dependesse de viver uma vida escravizada dentro de uma religião, ser negócio e propriedade do sistema religioso, estar escravizado no domínio e na autoridade dos líderes religiosos, para ter minha vida com Deus, eu estava perdido, irmão. Eles ficam se gloriando de que são de Deus, porque vivem a formalidade religiosa, estão tudo perdidos, cego, escravizado na mentira de Satanás, irmão. Mas meu compromisso é pregar a verdade, levar a luz. Quem tem ouvido para ouvir, ó. Quem tem ouvido para ouvir, ó. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia para ser salvo. Quem não crê ou deixe de crer, que deixe e permaneça condenado. Esse é o princípio que Deus estabelece para o homem ser salvo. É crer no Evangelho, que ele ouve quando é pregado, o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Se ele crer no Evangelho, ele será salvo. Salvação não é você crer em Jesus e escravizar a tua vida dentro de um ambiente religioso, no legalismo religioso. Salvação é você crer em Jesus e permanecer nele, se alimentando dele, buscando conhecer e prosseguir no conhecimento dele, para não se desviar dele. Será que você está tendo esse conhecimento de Jesus? Se eu perguntar a 99% dos evangélicos o que é o Evangelho, eles não sabem responder. Eles vão responder dentro dos princípios e valores que é ensinado nas igrejas. Porque se eles soubessem o que era o Evangelho, eles não estavam colocando sua confiança de vida com Deus dentro de igrejas evangélicas. Eles não estavam se gloriando por trabalho e vida de usos e costumes de igrejas evangélicas. E é isso que eles fazem. Estou aqui falando a verdade e não a mentira. Isso é notório. Você vê o entendimento deles com esse conceito de igreja.